mulheres do avivamento, shalom, graça e paz, tudo na bênção, tudo na santa paz do Senhor. Sejam bem-vindas a mais um podcast da Rede Mais. E hoje nós estamos com um tema, assim, muito lindo, cheios da presença de Deus. Hoje nós temos a honra de estar com uma convidada aqui, mulher de Deus, cheia do poder de Deus. E diante desse tema, nós queremos poder declarar sobre a sua vida, que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor preparou para você. E o nosso tema hoje é Atos 1:8. Eita! Jesus declarou que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E isso não é apenas uma promessa do passado, isso é uma realidade viva sobre nós hoje. E para compartilhar esse momento tão lindo, tão especial, eu trago aqui comigo a nossa amada líder 12, pastora 12, chamada Lucimeire, a conhecida Meire, gente, olha aí, mulher cheia de Deus, cheia do Espírito, e eu quero hoje, nessa noite, desejar bem-vinda, minha filha, seja bem-vinda ao nosso podcast, seja bem-vinda a esse momento ao qual o Senhor separou para as nossas vidas. Obrigada, apóstola, né? É uma honra a gente estar aqui, você que está me ouvindo, né? Glória a Deus. Eu sei que será uma noite de muita unção, de muito poder. Amém. E eu sei que o Espírito Santo vai falar grandemente e vai ativar mulheres nesse tempo e nessa hora, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Quando Jesus disse, recebereis poder, ele estava preparando os discípulos para uma nova fase da vida deles. E não bastava andar com ele, era preciso ser revestido do Espírito Santo. Esse poder era indispensável para que eles se tornassem testemunhas vivas. E o que eu mais amo nesse versículo é que esse poder não era só para aqueles discípulos, mas é para nós também. Esse poder que estavam sobre eles também precisa estar sobre as nossas vidas. Para quê? Para nós nos tornarmos mulheres que governam, mulheres líderes, mães, filhas, cheias do poder de Deus. Nós também fomos chamadas para viver revestidas do poder do alto. E às vezes muitas mulheres hoje, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, não buscam ser revestida desse poder. Não buscam para que elas possam ser cheias de fato e de verdade desse poder que transforma a nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo aí de oba-oba, onde a gente não sente nada, onde as mulheres não são revestidas de nada, não tem unção de nada. Mas hoje eu quero, diante dessa palavra tão linda, eu quero poder compartilhar com cada mulher que está nos assistindo hoje, minha filha, que nós precisamos ser cheias, ser revestidas desse poder que precisa estar sobre nós a cada dia, não é isso mesmo? Sim. E, apóstola, falar desse poder é muito desafiador. Ixi, porque como falar, né? Eu digo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como falar dessa pessoa sem sentir. Verdade. Sem ser cheia dele, né? Verdade. Então, apóstolo, o poder que vem do Espírito Santo não é algo para sentir de vez em quando, mas é algo para fazer parte da nossa caminhada, trajetória até o fim. Então, falar dessa pessoa do Espírito Santo é algo tremendo, porque eu já fico muito... Assim, igual a história, tem uma amiga que me fala, estou arrepiada, eu também estou arrepiada. Por quê? Porque não é só também sentir de vez em quando, num mover. Verdade. Dentro de um templo, ou quando nós vemos um louvor muito bonito, de uma letra muito expressiva.
né? Não, esse sentimento ele tem que estar conosco. Verdade. Então o Espírito Santo é uma pessoa que nós temos que nos entregar a esse poder, porque uma mulher nessa geração, sem o poder do Espírito Santo, realmente ela é rasa e não vai conseguir desenvolver com ousadia e nem enfrentar o que precisa ser enfrentado. Verdade. No dia a dia. A senhora falou de mãe, a senhora falou de uma mulher que trabalha, a senhora falou de filha, e para a gente vencer tudo isso, precisamos ser cheia desse poder. Então, a mulher cheia do Espírito Santo, ela não recua, mas ela avança em direção àquilo que o Senhor tem para ela e precisa executar. Isso é verdade. E eu quero poder te fazer uma pergunta, algo que muitas líderes, nós escutando, precisam entender, que estão nos escutando agora, precisam entender. O que significa na prática, pastora, ser revestida de poder hoje, no tempo ao qual nós estamos? Às vezes as pessoas pensam que esse revestir de poder é uma evidência que todos possam ver. Como assim? Geralmente essa evidência é no dom de línguas, e aí acha que ser batizado em línguas, essa é uma das manifestações que o Espírito Santo está ali. Mas não é. Esse revestimento de poder, apóstolo, eu digo que ele é o que me faz vencer. Porque o Espírito Santo, ele tem na nossa vida funções de nos consolar, de nos guiar, de nos ajudar, nos direcionar. Então, como caminhar em poder sem que essa pessoa do Espírito Santo esteja dentro de nós? Quando nós vemos esse tema que a senhora abordou agora, Atos 1:8, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, seremos revestidos de poder. Esse revestimento é como se eu tenho Deus como Pai, eu tenho o Filho como Jesus, e agora eu tenho esse revestimento de poder na minha vida, para que eu possa vencer tudo que há de vir, e para que eu possa, com sabedoria, coragem, né, fazer as minhas escolhas diante de uma direção, que é o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o maior desafio nosso hoje? De fato e de verdade, é ser cheia desse poder. Porque como uma pessoa tem sensibilidade, como uma pessoa eu preciso me relacionar com ela. Como falar de alguém que eu nunca senti. Eu jamais viria aqui, quero abrir aspas aqui com a senhora, eu jamais viria num podcast falar do Espírito Santo sem se eu tivesse sentido ele antes. Porque eu estaria aqui falando de alguém que eu não conheço. E não tem como você falar de alguém que você não conhece. Às vezes eu posso até... Aí você pode dizer assim, pastora, a senhora está errada. Eu posso até falar de alguém que eu pesquiso a sua vida e eu falo sobre ela. Mas do Espírito Santo não tem como, sem você ter uma convivência com ele e um relacionamento com ele de fato de verdade. Porque ele vai dar coragem para nossas lutas, enfrentar com sabedoria e fazer escolhas de acordo com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E isso é verdade. Porque às vezes, pastor, o que eu observo é que muitas pessoas hoje, elas não conseguem se relacionar com o Espírito. Por quê? Porque elas não conseguem entender que precisa estar cheio dele. O que essas pessoas fazem? Acham que ser cheio desse Espírito é só se falar em mistério, bater os pés dentro da igreja, é só se sair voando na asa de um querubim, como a gente diz. E às vezes as pessoas se iludem achando que é só isso. E não é. Ser revestido não é só isso. E hoje eu louvo a Deus porque, de fato e de verdade, a gente tem procurado viver essa essência e ter o Espírito como nosso amigo fiel, como aquele companheiro, conhecendo ele não só de ouvir falar, mas conhecendo ele porque temos intimidade com ele. E isso é a melhor coisa que temos na nossa vida. Aí hoje eu lhe pergunto, como esse poder pode transformar uma liderança feminina? É sair, apóstola, do superficial. Eita. E entrar mesmo pro profundo. Por quê? Porque liderar, qualquer um lidera. Isso é verdade. Mas ser testemunha de Jesus na terra é só quem está cheio do Espírito Santo. Eu gosto de resumir as coisas, eu não gosto de encher muito linguiça, né? Então, assim, liderar, nós temos líderes de diversas formas. Verdade. Mas para ser testemunha, eu preciso ser cheia desse poder. Por quê? Porque eu preciso testemunhar a respeito desse poder. Ter confiança e ter também, como é que eu posso falar? Ter evidências desse poder na minha vida. Olha aí. O que é essas evidências desse poder que eu digo para liderar, uma mulher liderar nesse tempo cheia do Espírito Santo? Eu tenho que ter na minha vida o que ele libera sobre a nossa vida. Então quer dizer que
para eu ser testemunha viva desse Espírito, a minha vida precisa ser um testemunho. Precisa ser, e eu preciso ter evidências. Como que a gente vai fazer? É forte, né? E aí, como que vai fazer? Eita, é forte, viu? É forte porque não basta só ser uma líder de um cargo. Não tem como. Não tem como. Meu Deus, como Não que tem faz? Como que faz isso? Porque às vezes eu chego para ministrar algo que eu não vivo, então eu me torno uma mulher seca, vazia. Só fala bonito, Sim. mas não tem mais nada. Não tem mais nada. Meu Deus, meu Deus. Isso é muito forte, né? Isso é forte demais. Mas me fala, pastora, e diante disso tudo, quais são os perigos de tentar liderar hoje sem a presença do Espírito? Porque hoje você é líder. Sim. De uma linda geração que Deus a cada dia tem feito essa geração crescer. Líder de uma geração linda dentro da igreja, pastoreia mulheres também. Sim. Homens e mulheres, viu, gente? Crianças. E crianças também. Pastoreia uma geração linda. E como fazer hoje para liderar sem o Espírito Santo? Apóstola, o maior perigo é a exaustão mesmo. Né? Por quê? Porque quando lideramos sem o Espírito Santo, nós vamos usar tudo que as nossas habilidades humanas. Quando eu falo humana, porque a gente vai usar a nossa inteligência, Sim. Nós vamos usar a nossa força braçal, Sim. E fazer algumas atividades. Então nós vamos nos desgastar a ponto de realmente ter uma exaustão. Você vê hoje que temos líderes que estão totalmente doentes, tanto psicologicamente como emocionalmente, de uma exaustão. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que vai me dar aquilo que eu preciso. É Ele que vai me dar paz em meia adversidade. Isso é verdade. É Ele que vai me dar alegria. É Ele que vai me dar mansidão. É Ele que vai me dar domínio próprio quando é necessário. E sem Ele agir na minha vida, eu vou fazer de mim mesmo. Sim. Então as situações vão surgir e eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Isso é no natural. Vem a dificuldade, vem o problema para mim e eu vou agir de acordo com o que eu vejo, com o que eu sinto, e aí eu começo a ser ferida e a ferir pessoas. Porque se vem para mim situações que vão me sufocar, me deixar exausta, eu vou agir como eu estou. E eu exausta, e eu cansada, e Verdade. eu sufocada, e eu oprimida por tanta coisa que chega a mim. Se eu não tiver cheia desse poder que vai me trazer o fruto do Espírito, que com ele vem várias coisas nele. Sim. Uma delas é paz no meio da adversidade. Uma delas é alegria. Sabendo que essa alegria, eu quero ressaltar aqui algo. Essa alegria não é uma ausência de dificuldade. Sim. Essa alegria é ter a certeza que a minha alegria é do Senhor. E que ele vem tá dele, ali, né? E vem dele. E que eu estou ali com toda a adversidade, mas eu estou exausto, o meu físico, por algum motivo, mas o meu espírito, ele está ali forte. Então, sem que eu esteja cheio do Espírito Santo, eu vou ser um líder que eu vou dar e entregar o natural. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, vem o sobrenatural, que é aquele que me dá força de levantar, fazer, não por uma imposição ou por um cargo, mas por uma chamada e um testemunho de Cristo na terra. Olha aí. Então, fica provado, pastora, que como liderança, como líderes ao qual somos, isso não significa que a gente está ausente de passar por situações tensas, por momentos tensos, por momentos de dificuldade. Não. E às vezes o que eu fico a observar, pastora, é que muitas pessoas hoje, elas caminham em direção a Jesus achando que estar com Ele, andar com Ele, ser crente, eles estão ausentes de qualquer tipo de crise, de qualquer tipo de situação. E na realidade, não é assim que funciona. O que nos faz permanecermos dia após dia com o Senhor, andar com Ele em alegria, é saber que diante da adversidade, diante da luta, diante de qualquer situação que estejamos vivendo, a presença do Espírito é real, trazendo sobre nós a paz que excede todo entendimento, trazendo sobre nós a mansidão, trazendo sobre nós a alegria. E às vezes eu fico a observar, a gente passa por tanto momento, por tanta coisa difícil, mas o que nos faz alegrar no Senhor é saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E esse texto, ele precisa estar vivo dentro de nós. A alegria do Senhor é a minha força.
E às vezes eu já passei, eu não sei você, mas eu já passei, eu não sei você que está nos assistindo agora. Se você já passou por momentos assim, onde você olhou e disse assim, agora é o checkmate, não dou mais conta. E Deus está dizendo assim, olha, lembra, só lembra que você, estando em mim, você é forte. Sim. Estando em mim, você é forte, você vai vencer. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que a alegria do Senhor é a minha força. E aí entra, né, que liderar no natural é liderar com sua própria força. Sim, Mas sim. liderar, cheia do Espírito Santo, a força é Isso. de Deus, não é minha. Então, é por isso que tem muita gente desistindo do chamado de Deus. Porque está agindo sem o Espírito. Sem o Espírito. Está andando sem o Espírito. Então, para você que está nos assistindo, eu quero deixar uma palavra para você. Amém. E dizer para você, ei, não ande sozinho. Sim. Teu fiel companheiro é o Espírito Santo. Amém. Teu fiel amigo, teu fiel companheiro, aquele que anda verdade. contigo, aquele que te conduz, aquele que te guarda, aquele que te direciona ao caminho certo, é o Espírito. Então, não adianta você ser uma líder ou um líder e não andar com ele. Algum momento da sua vida você vai cansar. E quando você cansar, você vai deixar o propósito para trás. Porque você está andando na força do seu próprio entendimento, na força do seu próprio braço. E quando você é guiada pelo Espírito, tudo que você vai fazer é conduzido por Ele. E aquilo que você faz, conduzido pelo Espírito, tudo isso ele respalda. É como diz assim, ele assina embaixo o que você vai fazer. Por quê? Porque ele é responsável por cada ação sua quando você está nele, né? E isso é muito forte. Isso Sim. é muito lindo, sabe? E hoje nós, diante dessa palavra, eu quero poder deixar sobre cada mulher que está nos assistindo, pastora. Nós precisamos nos levantar para sermos uma geração de homens e mulheres, porque tem homens também que estão nos assistindo Sim. nesse momento, de homens e mulheres que verdadeiramente estão cheios do Espírito. Sim. Os dias são maus. É verdade. Os dias são maus. E se nós não estivermos com Ele, nós não vamos dar conta. Não. Vai vir muita frustração. Muitas. Muita. Porque a gente fazer de si mesmo não tem como não ser frustrado. Sim, sim. Mas fazer para Ele, em nome dele, com Ele, que eu falo que é com Ele. Não adianta fazer em nome dele sem Ele. Verdade. Né? Porque muita gente quer fazer em nome dele sem Ele. E aí, como é Mas que não faz? tem como. Tem que ser em nome dele e com Ele, cheio do Espírito Santo. Porque Ele vai nos dar essa força, Sim. esse poder que a senhora acabou de falar em Atos 1:8. Ao receber esse poder, seremos revestidos. Esse revestimento, gente, é como se fosse algo revertido. Não é só um material, é algo revertido. É um revestimento para que não haja trinca, para que não haja Verdade. infiltração. Ele é um revestimento. Não sei se você está me entendendo, mas ele é um revestimento. Sim. Ele não é só revestido, ele é revestido de poder e autoridade. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, um líder cheio do Espírito Santo, uma mulher líder, nessa época, ela precisa ter a autoridade do Espírito. Porque Olha a aí. inteligência dela levará ela em alguns lugares. Sim. O que ela aprendeu levará ela em algum lugar. A cultura levará ela em algum lugar. Mas só esse poder e essa autoridade pode abrir portas que ninguém mais pode. Olha aí. Porque ela não é daqui. Esses dias nós fizemos uma cruzada numa praça, até a sua geração também estava lá conosco, tinha algumas gerações conosco. E naquele momento eu fiquei um pouquinho atrás e tinha uma mulher que ela chegou assim, do nada, eu nunca vi, e ela chegou com uma criança e eu cheguei, me aproximei, comecei a conversar com a criança. Aí eu conversei com a criança muito educada, falante por demais, a coisa mais linda. E de repente ela olhou assim para mim, ela disse assim: nossa, você se aproximou de mim, eu tô toda arrepiada. Que é isso? Que energia é essa? Eu falei, não é energia, Não é é o energia. Espírito Santo. Isso. Aí ela olhou para mim assim e sorriu. Ela disse assim, eu estava lá na minha casa e eu escutei vocês, eu falei, eu vou lá ouvir. Aí quando você se aproximou de mim, eu me arrepiei todinho, eu fiquei foi com medo. Eu disse, não tenha medo. O Espírito, ele quer habitar em você. Se você abrir a porta e permitir que ele entre, ele vai trazer essa paz
Ele vai trazer essa alegria que há em mim para o seu coração. Ela começou a chorar. Aí ele olhou para mim e disse assim, hoje eu não quero. Depois eu volto. Eu disse, pois leve meu cartão. Falei, leve meu cartão. Me ligue. Me ligue. No dia que você estiver pronta para ser casa e morada dele, me ligue. Eu estou aqui. Aí ele olhou para mim e disse assim, vocês crentes são esquisitos. Virou as costas e saiu. E eu fiquei olhando para ela ali e eu comecei a sorrir dentro de mim. Eu falei assim, Deus, só tu para fazer esse tipo de coisa. Então, o que a gente consegue entender? Que esse revestimento precisa estar sobre nós. Porque se nós não tivermos cheias do Espírito Santo, a gente não vai fazer diferença em nada. Não vamos ser testemunhas. Não vamos ser testemunhas em lugar nenhum. E a terra hoje, a humanidade hoje clama por homens e mulheres testemunhas vivas do Espírito. Verdade. Homens e mulheres que, de fato e de verdade, no abrir da sua boca, eles vão testemunhar o poder de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus. E isso precisa estar sobre nós. Apóstola, mas como eu vou conseguir fazer isso? Quando você for revestido. Sim. Somente quando você... Desse poder e dessa autoridade. Desse poder e dessa autoridade. Porque senão você vai ser só mais um no meio da multidão, falando, e nada vai acontecer. E as suas forças vão acabar. Acaba. E é onde existe essa exaustão que nós estamos vendo aí. Tanto líder... Isso é verdade. Né? Nós estamos falando para mulheres, mas todo mundo vai nos ouvir nesse podcast. Tanto os líderes paralisados, líderes que abandonou aquilo que o Senhor lhe entregou. Verdade. Porque estavam fazendo de si mesmo. Mas pode voltar a fazer segundo o que o Senhor ordenou. É verdade. Né? Se formos cheios do Espírito Santo, conseguiremos, porque é uma promessa. E que Ele estaria conosco até o fim. Então, meu Deus. Se eu não o deixar... Pastor, como é que a senhora diz eu? Porque depende de mim. Como a senhora mesmo testemunhou agora. A moça... A senhora ofereceu para ela esse poder e a moça disse, hoje, não. Então, nós temos livre-arbítrio, apóstola. Sim. Se decidir um líder caminhar sem ele, vai caminhar sem ele. Vai. Infelizmente vai. Às vezes a gente como líder, a gente quer até dizer assim, Espírito, tu podia parar. Não, ele nos deu o livre-arbítrio de fazer. Não, você vai lá. Agora, vai haver diferença entre o que serve e o que não serve. Vai haver diferença. E hoje nós queremos deixar essa palavra para você e dizer para você, você precisa hoje saber de que lado você está. Sim. Você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida de saber se você vai estar cheio desse Espírito ou se você vai ser mais um no meio da multidão. Talvez você que está nos assistindo agora está super cansado e dizendo, eu não aguento mais. O cansaço ao qual está tomando conta da sua vida não é o Espírito Santo que trouxe esse cansaço. O que trouxe esse cansaço para a sua vida foi a tua própria força desgastada nesse percurso que você está caminhando. Porque você está trabalhando na força do teu próprio braço, soando, cansando, sozinho. Mas se o Espírito estiver contigo, o fardo é leve. É isso aí. O fardo é leve. É isso aí. Tá pesado porque o fardo que você carrega é seu. No dia que você trocar pelo dele, vai haver mudança na sua vida. O chamado de Deus na sua vida vai ser prazeroso. Você vai ter prazer de fazer ele. Você vai ter prazer de andar com ele. Você vai ter prazer de bater no peito e dizer, eu sou testemunha viva do poder de Deus. E que forte, né, pastora? Que forte. Que forte. E hoje, para finalizarmos esse momento tão lindo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando desse amigo fiel. E eu quero hoje poder compartilhar um testemunho que mudou muito a minha vida. Qual testemunho foi? Eu lembro, pastora, que eu canto desde os meus 7 anos de idade. E um belo dia, eu estava na igreja e eu via toda a juventude falando em línguas estranhas, menos eu. E eu dizia assim, Senhor, eu nasci num lar cristão. Eu fui ensinada até hoje
E por que só eu que tu não quer? Por que todo mundo fala em mistério? Fala em mistério. Por que todo mundo é batizado? Por que todo mundo pula, grita, menos eu? O Senhor não me quer? E eu comecei a questionar Deus. E aí eu fui questionando Deus e eu fui zangando com aquele negócio. E um belo dia eu cantando num congresso. Eu lembro como hoje, num congresso de jovem. E nós estávamos, eu cantei a primeira música e a segunda música era outra jovem que ia fazer o solo da música. E eu voltei para o meu lugar. E quando eu estava lá cantando, eu ouvi nitidamente uma voz que disse assim: eu vou entrar no dia que você permitir que eu entre. Eita. Eu disse, mas tu tem liberdade. Ele disse, não é do seu jeito. Aí eu falei, mas como assim? Porque eu escolhia como que eu queria ser batizado. Senhor, sem escândalo, por favor. Quando eu for ser batizado, o Senhor, por favor, eu não quero ser como alguns jovens aqui que cai no chão, que sai pulando igual louco. Não, eu quero ficar aqui na minha, quietinho, ninguém precisa saber. Eu só quero poder falar em línguas estranhas e tá tudo certo. E ali eu entendi que eu estava querendo colocar regras de como ele iria agir na minha vida. E aquilo mudou completamente, naquele dia, a minha maneira de agir com ele. E eu comecei a dizer para ele, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se o senhor quiser me jogar no chão, o senhor pode jogar. Se o senhor quiser fazer o babaque no chão, o senhor pode fazer, não tem problema. Eu só quero sentir a tua presença. Eu sou tua. Sempre fui, sempre você. Então, me usa. E daquele dia em diante, quando eu menos esperei, numa oração, o Espírito me tomou. Amém. E foi uma alegria tão grande no meu coração, que todo mundo foi embora. Eu fui a única que fiquei na igreja. Ficou lá. Eu fiquei lá chorando horas e horas e horas, eu não parava de chorar. Quando eu cheguei em casa, eu estava com o meu rosto deformado, de tanto que eu chorava. E eu dizia para ele, como que eu pude viver até hoje sem sentir a tua presença? Como? E às vezes a gente se acostuma a não ter a presença dele. Verdade. Se acostuma. Apóstola, mas então eu só vou ter a presença dele se eu falar em línguas estranhas? Não. Esse é o menor dom. Sim. É o menor dom e é o dom desejado por todo mundo. Por todos. Por quê? Porque todo mundo vê. Porque é o visível. É o visível. É o que todo mundo vê. Isso. E às vezes a gente não quer os outros dons, porque esses outros dons trabalham muito no nosso caráter. Sim. Trabalha muito com as nossas emoções. E a gente não quer de forma nenhuma. Verdade. Você tem algum testemunho, pastora, para compartilhar com a gente? Eu tenho vários, mas vou escolher um, né? Eu sou uma pessoa que tenho vários. Eu sou cheio do manto. Eu tenho vários. Eu poderia descrever esse testemunho com o Espírito Santo, com essa pessoa do Espírito Santo da minha vida, tanto um momento feliz, que foi o nascimento da minha filha, Antonella. Meu Deus. Como também momentos tristes, que é o último episódio, foi agora há pouco, então eu vou testemunhar o que foi mais recente. Mas essa questão do Espírito Santo comigo, eu digo que essa pessoa ela não sai de perto de mim, porque eu preciso dela. Sim. Na minha caminhada. E a última mais recente, ela também foi algo, não foi evidências como a sua de línguas, mas foi algo sobrenatural. Nós estávamos em um período de lives, né, onde a gente estava, recebemos uma direção do nosso apóstolo, dessas lives pela madrugada, para que pessoas fossem abençoadas, para que a gente levasse esse tema também. Sim. Atos 1:8. E eu preparei a palavra do dia seguinte, né? E preparei uma palavra falando sobre o Consolador, o Espírito Santo como Consolador. E aquilo foi algo que mexeu muito comigo, e eu preparei essa palavra, mas não entendi muito bem por que o Espírito estava falando que era para falar do Consolador, eu queria falar de outra coisa, né? Eu queria falar do poder da cura. Sim, né? lógico. Mas ele falou o Espírito Santo como Consolador. E isso foi muito forte, porque na madrugada, quando foi naquele dia, por volta de umas 2 e pouco da madrugada, dentro do meu quarto, apóstola, a voz talvez não foi como a sua, uma voz tão suave, na minha foi uma voz mais agressiva, mas dentro do meu quarto uma voz assim, eu sou o teu Consolador. Olha. E aí eu fiquei como procurando alguém e a voz repetiu
O Espírito Santo é o teu consolador. Eu acordei ali e eu olhei pro meu esposo, pensei que era ele que tinha falado alguma coisa comigo. Isso era por volta de quase 3 da manhã, mas era 2 e pouco da madrugada. E eu volto a dormir, porque eu tinha que acordar às 5 para fazer essa live. Eu estava apreensiva para não dormir e passar da hora dessa live. E aí eu volto a dormir. Quando eu volto a dormir, o meu telefone vibra com uma mensagem. Era a minha mãe dizendo que o meu avô, muito querido, tinha falecido. Olha só. Naquele momento eu entendi o que o Espírito quis me falar. Porque eu ia ministrar, apóstola, de o Espírito Santo Consolador. Como ser testemunha de alguém agora arrasada por uma dor. Meu Deus. Eu estou assim emocionada e talvez até chore, porque é algo que foi muito recente. É uma pessoa muito querida. Eu fui no Pará no mês de julho agora, nós estamos em setembro, foi em julho, final do mês de julho, eu vi meu avô. E ele, quando eu fui me despedir dele, ele me deu um abraço. E o abraço dele, ele me abraçou e disse assim: você é minha neta preferida. Olha. Aquilo ali eu me arrepiei toda na hora. Eu falei, ele deve dizer isso para todas, né? Que é a neta preferida dele. Mas naquele momento ali parecia ser uma despedida. O meu avô não tinha sinal nenhum que viria a falecer no mês de agosto. Olha aí. Foi muito forte isso. Porque estava muito bem. Tiramos foto, ele com a Antonella, que eu coloquei seu Bisa, e postei essa foto, ele muito bem. Mas foi uma despedida. E na hora eu senti algo. Comentei com o meu esposo ainda dentro do carro, mas ele falou, não, coisa da sua cabeça. Olha. Eu falei, parecia ser uma despedida, coisa estranha. Porque muitas das vezes esse poder, muita gente vai achar estranho. Sim, sim. Muita gente vai achar confuso, mas não é. Ele é real. E como? E eu vim e aconteceu tudo isso. Quando eu levanto naquelas 3 horas da manhã com aquela mensagem da minha mãe que meu avô havia falecido, eu entendi o que o Espírito disse. Eu sou o teu consolador e você precisa ter propriedade do que você vai falar. Verdade. Não basta você estudar a minha palavra. Sim. Você precisa ser testemunha viva. Tem que ser testemunha. E aí talvez alguém está me ouvindo dizendo, meu Deus, que forte, eu não quero viver esse testemunho dessa forma. Mas comigo foi assim. Eu me alegro porque sempre o Espírito ele falou muito ao meu coração. E nessa noite, quando eu acordei para fazer, apóstolo, e agora eu volto lá no que nós estávamos falando. Porque muitos líderes abandonam. Porque não tem esse poder. Sim. Porque pela manhã, apóstola, se esse poder não fosse na minha vida, às 5 da manhã eu não abriria uma live como eu estava. Sim. Para falar de Deus. As emoções completamente arrasadas. Sim. E é por isso que tem muita liderança, e eu falo para a mulher agora que me escuta, que você talvez parou porque você precisa ser cheia de novo. Meu Deus. Porque vai vir essas situações na sua vida. E se o Espírito não estiver com você, você vai parar. A pastora Meire só era uma live. Era uma live direcionada por Deus. E se eu não a fizesse, eu estava dizendo para Deus que eu não consigo ser testemunha viva dele. Meu Deus. E que eu não consigo vencer as minhas emoções, Verdade. Vencer os meus medos, vencer a minha tristeza e vencer aquela perca que é do meu avô, um ente muito querido. É uma das pessoas que talvez eu digo assim, eu sou meio com família meio estranha. E era uma das pessoas que eu mais era apegada e parecia mais comigo. Então, naquele abraço e nessa perca, o Espírito Santo foi real. E eu fiz aquela live nas 5 horas da manhã. E aqui eu encerro esse testemunho dizendo, ele me consolou durante aquela live. E receber esse consolo, apóstolo, foi algo muito bom. Extraordinário. Eu não quero... falar em língua perto disso aqui não é nada, entendeu? Porque foi algo extraordinário. A dor, ela estava ali. Mas não tinha uma força maior do que a dor. E é isso que eu quero deixar para quem está nos escutando. Não te consumiu. Não me consumiu. Não me deixou exausta. Não me paralisou. Então, a unção do Espírito Santo, o poder dele, esse revestimento na nossa vida, ele é maior do que qualquer dor. Eu estou falando de uma morte. Poderia passar horas falando, porque também eu tive esse testemunho quando minha filha nasceu, com vida, que foi já um momento diferente, já foi de alegria. Então, o Espírito Santo, para você que me ouve, ele vem como consolador. Mas sempre. Ele vem como alegria também, não só para consolar. Então, foi muito forte. Essa experiência foi muito forte, ela foi recente, ela foi agora, né, no final do mês de agosto. Sim. Ela foi muito recente, ela ainda está aqui dentro de mim. E ele continuou me consolando, me dando força. Mas naquela madrugada foi algo sobrenatural, porque eu estava ali, a dor era real, mas maior era aquele que me consolava. Olha aí. Gente, que testemunha. E eu quero hoje dizer a você, ouça isso.
O mesmo Espírito que desceu em Atos continua descendo hoje. Amém, Jesus. O poder que revestiu a igreja primitiva é o mesmo que está disponível para mim e para você hoje. Você não é fraca. Escute isso. Você não é fraca. Você é revestida. Você não está sozinha. Você consegue entender isso? Amém, Você Jesus. não está sozinha. Eu creio, Deus. O Espírito habita em você. Você não é apenas uma seguidora. Você é testemunha Amém, viva. Jesus. Eu gostaria que você pudesse receber essa palavra nessa noite, para que você pudesse entender que aquele Espírito Consolador é aquele que está aí do teu lado hoje, dizendo para você: não desista, não desista, eu estou aqui, segura na minha mão, já deu certo, vamos, continua andando, é só mais uma milha, anda, continua, Amém, Jesus. vamos, já deu certo. Se você crê nisso, então se levanta de onde você está, da tua dor, do teu sofrimento, do teu choro. Se levante hoje da tua perda. Se levante hoje do teu desânimo. Se levante hoje dos lugares que te limitam. Se levante hoje da tua fraqueza. Porque Ele quer se aperfeiçoar em você. Porque Ele hoje segura na tua mão para te dizer: você não está só. Amém, Jesus. Levanta. Levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Continua andando. Olhando para o alvo que é Cristo Jesus. E quando você entender que você não está só, você não para. Você vai continuar andando. E sabendo que Ele é Deus na sua vida. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Você pode orar por nós, Podemos. pastora Mira? Vamos orar juntos, você em que nos nome de assiste Jesus. aí, né? Vamos orar Feche juntos. seus olhos aí, vamos Feche orar. seus olhos, amém. Pai, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez. Obrigado, e eu quero meu te Deus. pedir, Jesus, que venha sobre a vida de cada mulher que nos Amém, assiste. Jesus. Cada pessoa que nos assiste, Pai. Pai, que elas possam ser impactadas pelo Teu poder, que Tu venha ativar elas, derramar uma unção nova sobre elas, que Tu venha renovar elas, Pai. Em nome Traz, de Senhor, Jesus. sobre a vida delas dons de cura, de renovação, Senhor. Em nome Pai, de que Teu Jesus. Espírito também possa consolar aquelas que precisam ser consoladas, Amém. aquelas que precisam viver, Pai, um novo tempo, Em nome de uma nova Jesus. conquista, aquelas que precisam voltar, Senhor. Pai, que Tu possa encher, Pai, e cumprir não somente o que estava em Atos 1:8 naquela época, mas agora sobre as nossas vidas, Pai. Em Que nome Tu possa de nos Jesus. revestir de poder, de autoridade, de unção, Pai, Em para que nome possamos de vencer, Jesus. Pai, nessa geração, nesse tempo e nessa hora, Pai. Nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre a nossa vida poder e autoridade sobre cada mulher que nos ouve agora, cada mulher que nome está de agora na sua Jesus. casa, no seu trabalho, aonde elas estiverem agora nos ouvindo, no seu carro, Pai, que elas possam agora ser cheias do Teu poder, Em nome de cheias Jesus. de autoridade, e que elas possam voltar, Jesus, ao princípio de tudo, que é ser guiada por Ti, e que Em esse nome de poder Jesus. seja manifestado, e que nós possamos ser testemunha viva de Em nome Jesus de na Jesus. terra, cheia desse poder e dessa autoridade, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém, 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 Jesus. Amém, amém, amém. Glória, Glória a a Deus. Amém. Minha filha, eu só tenho a agradecer ao Senhor pela sua vida. Obrigado por estar conosco nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar Amém. Glória dia a Deus. após dia. E que a unção de Deus permaneça sobre a tua Amém, vida. Jesus. O poder, a autoridade de Deus permaneça sobre ti. Glória a Deus. Dia após dia. Eu só tenho que agradecer ao Senhor pela sua vida. Amém. Como discípula, como filha. Que o Senhor te abençoe de forma sobrenatural. Amém. E hoje nós encerramos por aqui o nosso podcast. Aleluia. E eu quero deixar essa palavra. Atos 1:8. Não é apenas uma promessa antiga. É uma realidade viva. Amém, Jesus. E eu quero hoje poder declarar sobre a sua vida. Em nome Receba de esse Jesus, poder. Em nome de Jesus. Viva esse poder. Em nome de Jesus. E testemunhe Em nome de Jesus. com a sua vida Em nome de desse Jesus. poder. Quero convidar você a compartilhar esse podcast com alguém,
para que você possa ativar muitas outras mulheres a realmente viver a palavra, viver e serem testemunhas vivas. Até o nosso próximo podcast. E lembre-se, a chama de Atos ainda está acesa. Amém. E você é parte desse mover. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Se você crê nisso, então, olha, acredite nisso. Você é parte desse mover. Então, bora lá. Deus abençoe sua vida. Shalom, graça e paz. E até o nosso próximo podcast. Em nome de Jesus. Deus. Amém. Aleluia.